Somos de mundos diferentes, disse a professora para o pai milionário de um de seus alunos. Mas a reação do homem deixou ela sem palavras. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse detê-las. Meu rosto estava quente de vergonha. Eu podia sentir o zumbido caro do restaurante ao meu redor, o tilintar suave dos talheres de prata contra a porcelana, o murmúrio baixo de pessoas que provavelmente gastavam mais em um jantar do que eu ganhava em um mês. E ali estava eu, Diana, a nova professora da pré-escola, sentada em frente a Marcos, o pai de um dos meus alunos. O pai que até 30 minutos atrás eu achava que era apenas um viúvo gentil e um pouco tímido. Agora eu sabia a verdade. Ele não era apenas bem de vida. Ele era o tipo de homem que tinha o nome gravado em placas. O tipo de homem para quem restaurantes assim reservavam a melhor mesa sem nem piscar. Eu segurava meu cartão de crédito com tanta força que meus dedos doíam. A conta estava sobre a mesa. Uma quantia absurda que faria um buraco no meu orçamento por meses. Marcos, por favor, eu disse, tentando manter a voz firme. Eu insisto em dividir. Ele olhou para o meu cartão e depois para mim. Havia um traço de tristeza em seus olhos que me desarmou. Ele gentilmente empurrou minha mão para longe da conta. Diana, foi um convite meu. Por favor, guarde isso, foi quando eu disse. Somos de mundos diferentes. A reação dele foi o que me deixou sem palavras. Eu esperava que ele risse, ou que ficasse ofendido, ou que tentasse me convencer de que o dinheiro não importava. Mas ele não fez nada disso. Ele apenas me olhou, um olhar tão direto e tão sério, e disse suavemente: E qual mundo você acha que eu prefiro, Diana? Fiquei muda. Como eu tinha chegado ali? Tudo começou há 3 semanas, no meu primeiro dia na escolinha. Eu estava nervosa, mas animada. Eu amo dar aula. Léo, o filho dele, foi um dos primeiros a me abraçar. Ele era um menino doce, de olhos grandes e um pouco quieto, que ainda carregava a sombra da perda da mãe, ocorrida há 5 anos. Marcos o buscava todos os dias, pontualmente. Ele sempre me agradecia com um sorriso genuíno, perguntava como Léo tinha se comportado, e ouvia de verdade. Ele não era como alguns pais que mal olhavam para mim, grudados no celular. Na sexta-feira passada, ele demorou um pouco mais no portão. Senhorita Diana, ele começou, parecendo quase tão nervoso quanto eu me sentia agora. Eu sei que isso pode ser um pouco fora do lugar. Mas você gostaria de tomar um café comigo neste fim de semana? Apenas como 2 adultos, não como professora e pai. Meu coração deu um salto. Eu o achava bonito, claro. Que mulher não acharia? Mas foi a gentileza dele que me pegou. Eu disse sim. Ele me mandou o endereço na noite anterior. Café, ele tinha dito. Quando joguei o nome do lugar na internet, meu estômago gelou. Não era um café, era o restaurante. O lugar onde os famosos jantavam. Eu quase cancelei. Eu deveria ter cancelado. Passei horas olhando meu guarda-roupa, sabendo que nada ali chegaria perto do código de vestimenta. Acabei escolhendo meu melhor vestido, um que eu usava em casamentos de família. Eu cheguei de carro de aplicativo, saltando 2 quadras antes para que ninguém me visse sair de um carro comum. Quando vi a entrada, com manobristas de uniforme e um tapete vermelho, meu impulso foi correr. Eu estava me virando para ir embora, para inventar uma desculpa, uma dor de cabeça súbita, qualquer coisa. Diana? Ele estava lá na porta, me esperando. Ele não usava terno. Estava de calça social e uma camisa bonita, mas parecia relaxado, e ele sorriu. Aquele sorriso gentil da escola. Você veio. Fico feliz. Ele me guiou para dentro, colocou a mão levemente nas minhas costas. O maître nos chamou de senhor e senhora, e nos levou à melhor mesa. Eu me senti um peixe fora d'água. Tentei parecer normal, mas meus olhos não conseguiam deixar de ver os preços no cardápio. Eu pedi a salada mais barata. Ele foi maravilhoso. Ele perguntou sobre minha paixão por ensinar, sobre minha família, sobre meus sonhos. Ele falou sobre Léo, sobre como estava preocupado com o silêncio do filho. Ele falou sobre como era difícil ser pai solteiro. Ele foi engraçado e vulnerável. Por alguns momentos eu esqueci onde estávamos, até a conta chegar. E agora, aqui estávamos. Eu, com minha declaração estúpida sobre mundos diferentes pairando entre nós. E ele, com sua pergunta que me deixou sem palavras. Qual mundo você acha que eu prefiro? Eu não sabia o que responder. Eu não sabia o que ele queria de mim. Eu só sabia que estava apavorada. Ele pagou a conta. O garçom pegou seu cartão sem nem olhar o valor. No caminho para fora, ele colocou a mão nas minhas costas novamente. Um gesto de proteção. O ar da noite estava frio, mas eu estava queimando de vergonha. Ele me levou até seu carro,
Um carro que provavelmente valia mais que o apartamento onde eu morava. Eu te levo para casa, ele disse. Não foi uma pergunta, a viagem foi silenciosa. Eu olhava pela janela, vendo minha vizinhança simples se aproximar. Quando ele parou em frente ao meu prédio, eu não consegui olhar para ele. Obrigada pelo jantar, Marcos. Minha voz era um sussurro. Diana, ele disse, e eu me virei. Seu rosto estava sério à luz do poste. Eu tive uma noite ótima. Porque você estava nela. Eu balancei a cabeça, sem conseguir formular uma resposta, e saí do carro o mais rápido que pude, correndo para a segurança do meu pequeno apartamento. Fechei a porta, encostei-me nela e finalmente deixei as lágrimas de frustração caírem. Ele era incrível. Mas era impossível. Somos de mundos diferentes. E eu não tinha ideia de como atravessar essa distância. Passei o fim de semana inteiro revivendo aquele jantar. A vergonha de ter falado sobre mundos diferentes. O choque da gentileza dele. A confusão que ele me causou. No domingo à noite tomei uma decisão. Eu precisava me afastar. Eu era a professora do Léo. Só isso. Aquela noite tinha sido um erro. Um lapso de julgamento meu. Por aceitar o convite. E dele. Por me levar a um lugar daqueles. Eu precisava erguer meus muros de novo. Bem altos. Na segunda-feira, meu coração parecia que ia sair pela boca quando vi o carro dele estacionando. Respirei fundo e coloquei meu sorriso mais profissional no rosto. Bom dia, Léo. Bom dia, Sr. Marcos. Eu fiz questão de usar o senhor. Vi uma sombra de decepção passar pelos olhos dele, mas ele apenas assentiu. Bom dia, professora Diana. Léo correu para me abraçar, como sempre fazia. Eu o abracei de volta, beijando o topo da sua cabeça. Vamos entrar, Léo. Temos aula de artes hoje. Eu me concentrei totalmente no menino, ignorando o pai que continuava parado na porta, observando. Quando finalmente levantei o olhar, ele ainda estava lá. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Senti meu rosto esquentar e desviei o olhar rapidamente. Ele foi embora em silêncio. Isso se repetiu por dias. Eu era educada, mas distante. Fria. Eu falava sobre o progresso de Léo de forma objetiva, entregava a mochila dele no fim do dia e desejava um boa noite, Sr. Marcos. Eu estava quebrando meu próprio coração, porque a verdade era que eu tinha gostado daquela noite. Eu gostava dele, mas eu estava apavorada. Eu não me encaixava no mundo dele, e ele não entenderia o meu. Marcos, por sua vez, nunca me pressionou. Ele apenas me olhava. Era um olhar de paciência, de quem esperava. Mas havia uma tristeza ali que me matava um pouco a cada dia. Ele estava sofrendo com a minha rejeição. O pior era Léo. O menino que estava tão falante começou a se fechar de novo. Na quarta-feira, ele me entregou um desenho. Eram 3 figuras de palito. Um homem alto, Marcos, um menino pequeno, ele, e uma mulher de cabelos cacheados como os meus. Estávamos todos de mãos dadas, debaixo de um sol enorme. Quem é essa, Léo? E perguntei, apontando para a mulher. Ele me olhou com aqueles olhos sérios e disse: É você, Di. É a nossa família. Meu peito se apertou. Eu não sabia o que dizer. Eu apenas guardei o desenho e mudei de assunto. Mas me senti a pessoa mais horrível do mundo. O ponto de ruptura aconteceu na sexta-feira. Foi um dia chuvoso e a maioria dos pais estava com pressa. Léo estava terminando de guardar seus brinquedos. Marcos chegou e ficou esperando no canto da sala, observando nós dois. Eu me ajoelhei para ajudar Léo a fechar o zíper da jaqueta. Ele estava com dificuldade e começando a ficar frustrado. Calma, querido. Eu disse suavemente, ajeitando o zíper para ele. Prontinho, viu? Tudo certo. Ele olhou para mim, seus olhos se enchendo de lágrimas. Eu me assustei. O que foi, meu bem? Você se machucou? Ele balançou a cabeça. E então, com a voz embargada, ele se jogou nos meus braços, me abraçando com força pelo pescoço. Obrigada, mamãe. O ar saiu dos meus pulmões. O tempo parou. A palavra ecoou na sala silenciosa. Mamãe, eu congelei. Meu olhar disparou para Marcos. Ele estava pálido como um fantasma. Seus olhos estavam arregalados, fixos em nós dois. Ele parecia ter visto uma assombração. Eu não sabia o que fazer. Abracei Léo de volta, minha própria garganta fechando. Eu deveria corrigi-lo? Dizer eu não sou sua mãe? Mas como eu poderia dizer isso para uma criança de 5 anos que não tinha uma? Eu apenas o segurei. Marcos deu 2 passos à frente, parecendo perdido. Léo, ele começou, sua voz falhando.
Léo me soltou e olhou para o pai com medo. Desculpe, papai. Eu me levantei segurando a mão de Léo. Está tudo bem, Léo, foi sem querer. Eu olhei para Marcos. Ele só está cansado. Marcos engoliu em seco, seus olhos nunca deixando os meus. Eles estavam brilhando. Diana, professora Diana, você pode esperar um minuto? Depois que todos os pais saírem? Eu queria dizer não. Eu queria correr dali. Mas eu assenti. Esperei, arrumando a sala com as mãos trêmulas, enquanto o último pai buscava seu filho. Quando estávamos sozinhos, o silêncio era ensurdecedor. Marcos estava parado perto da minha mesa, olhando para o desenho que Léo tinha feito que eu havia pregado no mural. Ele nunca chamou ninguém assim. Marcos disse baixinho, sem se virar. Em 5 anos. Ninguém. Eu não respondi. Ele se virou para mim. Havia uma angústia em seu rosto que me partiu ao meio. Diana, eu preciso que você entenda. Minha esposa. Ela se foi quando Léo tinha acabado de fazer 1 ano. Ele não se lembra dela. Ele só tem fotos. E nos últimos 4 anos ele tem sido quieto. Ele brinca, mas está sempre sozinho. Eu tentei de tudo. Ele deu um passo mais perto. E então você chegou. Nas últimas semanas, eu vi meu filho voltar à vida. Ele ri. Ele conta histórias sobre a professora Di. Ele desenha famílias. Ele parou na minha frente. E não é só ele, Diana. Marcos, por favor. Eu sussurrei. Não faça isso. Eu sou a professora. O que aconteceu foi um engano. Foi um engano eu ter te convidado para o restaurante mais caro da cidade. Ele disse, sua voz cheia de emoção. Eu estava nervoso. Eu queria impressionar você. Foi uma estupidez. Eu só assustei você. Eu sei disso. Mas meus sentimentos não são um engano. Ele pegou minhas mãos. Elas estavam frias. As dele estavam quentes. Eu sou viúvo há 5 anos, Diana. 5 anos vivendo em um nevoeiro. E naquela noite, no jantar, mesmo você estando desconfortável, foi a primeira vez que eu me senti vivo. Eu não estou procurando uma substituta para a mãe do Léo. Eu estou apaixonado por você. Eu me apaixonei pela sua gentileza com meu filho, pela sua paixão pelo que você faz, pelo seu sorriso. Eu estava chorando agora. As lágrimas que eu segurei por 1 semana inteira estavam caindo. Somos de mundos diferentes, eu repeti, mas soou fraco, uma desculpa patética. Eu não me importo, ele disse, apertando minhas mãos. Eu só me importo com o mundo que temos quando estamos juntos, eu e você, e Léo. Por favor, Diana, não se afaste de mim por causa do dinheiro. Não deixe o medo decidir por nós. Eu olhei para ele, para o homem gentil que buscava o filho todos os dias, para o pai viúvo que estava tentando o seu melhor, para o homem que me olhava como se eu fosse a única pessoa no mundo. Todo o meu medo, toda a minha insegurança sobre o dinheiro, tudo isso pareceu pequeno e sem importância. O que importava era a verdade nos olhos dele. Eu parei de lutar. Eu parei de fugir. Eu soltei um suspiro que parecia vir da alma. Eu também estou apavorada. Admiti. Ele sorriu, um sorriso trêmulo de alívio. Eu sei. Ele levou uma mão ao meu rosto, enxugando uma lágrima com o polegar. Posso te convidar para sair de novo? Desta vez, um cachorro-quente no parque, o mais barato que encontrarmos. Eu ri entre as lágrimas. Eu adoraria. Ele se inclinou e me beijou. Não foi um beijo apressado ou exigente. Foi um beijo cheio de promessas, de alívio e de uma paixão que estava sendo contida por muito tempo. Naquele momento, na sala de aula vazia com cheiro de tinta e massinha de modelar, meus muros desmoronaram completamente. Eu me entreguei. Os meses seguintes foram um sonho. O fast burn foi intenso. Deixei de lado minhas preocupações. Marcos era o homem mais atencioso que eu já conheci. Tivemos nosso encontro no parque, com Léo correndo atrás de pombos. Jantamos no meu apartamento minúsculo, e ele elogiou meu macarrão como se fosse o prato mais chique do mundo.
Ele me apresentou ao seu mundo, não com ostentação, mas com naturalidade. E eu o apresentei ao meu. Ele e Léo se tornaram minha vida. Léo começou a me chamar de Di na maior parte do tempo, mas às vezes uma mãe escapava e agora aquecia meu coração. Eu estava perdidamente apaixonada. Eu confiava nele. Ele era meu porto seguro. Eu nunca tinha sido tão feliz em toda a minha vida. O beijo na sala de aula foi como abrir uma porta que eu nem sabia que estava trancada. A partir daquele dia, não houve mais Senhor Marcos ou Professora Diana. Éramos apenas Diana e Marcos. E Léo.U Fast Burn foi real. Não estávamos perdendo tempo. Eu já estava apaixonada por ele, e ele por mim. O medo do dinheiro, dos mundos diferentes, derreteu. Era irrelevante. Quando estávamos no meu apartamento comendo macarrão caseiro, ou quando estávamos no jardim da mansão dele vendo Léo correr, éramos apenas uma família. Um mês depois daquele dia na sala de aula, estávamos no parque. O mesmo parque do nosso segundo encontro do cachorro-quente. Léo estava no balanço, e eu o empurrava rindo. Marcos estava me observando com aquele olhar intenso e gentil. Ele te ama tanto, Marcos disse baixinho. Eu também amo vocês dois. Eu respondi, meu coração cheio. Ele parou o balanço de Léo e se ajoelhou. Não na minha frente, mas na frente de nós dois. Ele segurou minha mão com uma mão e a mão de Léo com a outra. Eu passei 5 anos no escuro, ele disse, sua voz embargada. E vocês dois são a minha luz. Diana, Léo, vocês aceitam ser minha família para sempre? Não foi um pedido de casamento só para mim. Foi para nós. Léo gritou, sim, e pulou no pescoço dele. Eu estava chorando, rindo, e disse, sim, 1000 vezes sim. Não queríamos uma festa grande. Não queríamos impressionar ninguém. 2 semanas depois, nos casamos no jardim da casa dele. Era apenas a família mais próxima, meus pais, alguns amigos da escola. Léo foi quem levou as alianças. Quando Marcos disse seus votos, ele olhou para mim e disse, meu mundo era cinza, você trouxe as cores de volta. Quando eu disse os meus, eu olhei para Léo e para ele, e disse, eu não sabia que era possível ser tão feliz. Eu me mudei para a casa dele. Foi uma mudança. A casa era enorme, e havia ecos da vida anterior dele por toda parte. Havia fotos de Marcos com sua falecida esposa, Marta. Eu fui cuidadosa. Eu não queria apagar as memórias dele. Marcos foi quem guardou a maioria das fotos, deixando apenas uma, de Marta e Léo quando bebê, na estante. Ela sempre será a mãe do Léo, ele disse. Mas você é o meu futuro. Eu continuei a dar aula por um tempo, mas logo Léo estava indo para o 1º ano, e nós decidimos que eu ficaria em casa. A casa era grande, e logo descobrimos que nossa família iria crescer. Eu estava grávida. Marcos estava nas nuvens. Léo estava animado para ser o irmão mais velho. Minha vida era um conto de fadas. Eu tinha um marido que me adorava, um enteado que me chamava de mãe, agora o tempo todo, e um bebê a caminho. Foi quando Elvira apareceu. Elvira era a mãe de Marta, a avó de Léo. Marcos tinha me avisado sobre ela. Ela é protetora, ele disse, escolhendo as palavras com cuidado. Ela sofreu muito. Ela pode ser um pouco difícil. Por favor, tenha paciência com ela. Eu estava preparada para ser paciente. Eu estava preparada para ser gentil. Eu não estava preparada para o ódio gelado que ela me direcionou. Ela chegou para um jantar. Uma mulher alta, elegante, vestida de preto, como se ainda estivesse de luto pesado. Ela me cumprimentou com um aceno de cabeça. Ela não sorriu. Ela passou por mim e foi direto para Léo, agarrando-o num abraço apertado. Oh, meu pobre menino. Vovó estava com tantas saudades. Você está bem? Estão cuidando bem de você? A pergunta foi direcionada a Léo, mas o olhar dela estava em mim. O jantar foi uma tortura. Ela falava apenas sobre Marta. Como Marta decorou a sala. Como Marta era uma mãe maravilhosa.
como Marta e Marcos eram o casal perfeito. Ela me ignorou completamente, a menos que fosse para me dar uma alfinetada sutil. Diana, não é? Ela disse, provando a comida que eu passei horas cozinhando. Interessante. Marta não tinha muito talento na cozinha, mas ela sabia como contratar uma boa cozinheira. Marcos tentou intervir. Mãe, Diana cozinhou isso, e está delicioso. Elvira apenas deu um sorriso fino. Claro, querido. Que esforçada. Eu aguentei firme, pelo Marcos, pelo Léo. Mas era só o começo. Elvira começou a aparecer sem avisar. Ela trazia presentes caros para Léo, doces que eu tinha proibido antes do jantar, brinquedos barulhentos. Ela minava minha autoridade a cada passo. Oh, querida, ela disse quando me viu arrumando o quarto do bebê. Essa cor? Tão comum. Marta tinha um gosto tão refinado. Ela teria feito algo em tons pastéis importados. A gravidez estava me deixando sensível, e as palavras dela eram como pequenas agulhas. Mas o verdadeiro ataque veio algumas semanas depois. Eu estava no jardim, sentada, lendo um livro para Léo, com a mão na minha barriga que crescia. Elvira apareceu. Marcos não estava em casa. Ele parece feliz, ela disse, sua voz cortante. Ele é um menino feliz. Eu respondi, tentando ser educada. Ela deu um passo mais perto. O sorriso dela não alcançava os olhos. Você é muito esperta, não é? A professora novata. Tão doce, tão inocente. Deve ter sido fácil. Um homem rico, viúvo, desesperado por uma figura materna para o filho. Foi como tirar doce de criança, imagino. Meu sangue gelou. Eu não sei do que a senhora está falando. Não se faça de boba. Ela cuspiu, a máscara de elegância caindo. Você acha que eu não vejo? Você acha que eu vou deixar você apagar a memória da minha filha? Você acha que vou deixar você roubar meu neto? Eu não estou roubando ninguém, eu disse, me levantando. Léo se escondeu atrás de mim. Eu amo o Marcos, e eu amo o Léo. Você ama o dinheiro dele, ela sibilou. Você é uma oportunista, e eu vou provar. Eu estava tremendo. Quando Marcos chegou em casa, eu contei tudo a ele. Ele ficou furioso. Ele ligou para Elvira e disse a ela para ficar longe, que ela não era bem-vinda se fosse para me tratar assim. Eu pensei que tinha acabado. Eu estava errada. A reviravolta veio 2 semanas depois. Um oficial de justiça bateu na nossa porta. Elvira tinha entrado na justiça. Ela estava pedindo a guarda de Léo. Os papéis eram cheios de mentiras horríveis. Que eu era uma madrasta negligente. Que eu estava alienando Léo da memória de sua mãe. Que eu era mentalmente instável. Ela tinha conseguido depoimentos de algumas das outras mães da escola. Mães que ela tinha envenenado com fofocas, dizendo que eu forcei Léo a me chamar de mãe quando eu era professora. Ela usou o desenho de família que Léo tinha feito como prova de manipulação. Eu desabei. Era um pesadelo. Mas a pior parte, a verdadeira reviravolta que quebrou meu coração, foi a reação de Marcos. Eu esperava que ele ficasse furioso, que rasgasse os papéis, que me abraçasse e dissesse que lutaríamos juntos. Mas ele ficou pálido. Ele leu os depoimentos. Ele olhou para a acusação de que Léo estava regredindo e confuso. Marcos, eu disse, minha voz um fio. Ele olhou para mim. E pela primeira vez desde que nos conhecemos, eu não vi amor incondicional. Eu vi dúvida. Diana, ele disse, sua voz baixa e tensa. Tem alguma coisa que você não me contou? Você forçou o Léo a te chamar de mãe naquela época? Você falou mal da Marta para ele? A sala começou a girar. Ele não estava me acusando, mas também não estava me defendendo. Ele estava perguntando. As mentiras de Elvira, as mentiras sobre o filho dele, tinham encontrado uma rachadura em sua confiança. A mulher que ele tinha perdido era a filha dela. A dúvida dele era o verdadeiro golpe. Eu não estava apenas lutando contra Elvira. Eu estava lutando para salvar meu casamento de um fantasma. Eu olhei para o homem que eu amava, o pai do meu filho ainda não nascido, e meu coração se partiu. Não foi um rompimento barulhento. Foi um estilhaçar silencioso e frio. A dúvida nos olhos dele era uma arma muito mais afiada do que qualquer mentira que Elvira pudesse contar. Você está me perguntando? Minha voz saiu num sussurro gelado.
sem lágrimas. Eu estava grávida, hormonal e exausta, mas naquele momento eu senti uma clareza terrível. Você está realmente me perguntando se eu manipulei o seu filho? O menino que eu amo como se fosse meu? Marcos deu um passo para trás, como se eu tivesse lhe dado um tapa. O pânico em seus olhos mudou. Ele não estava mais com medo das acusações de Elvira. Ele estava com medo de mim. Ele estava com medo de ter me perdido. Diana, não. Não foi isso que eu quis dizer. Eu entrei em pânico. Ele gaguejou, estendendo a mão para mim. Eu me afastei. Foi exatamente o que você perguntou, Marcos. No fundo, você ainda me vê como a professora. A estranha que não pertence. Você acha que eu sou capaz disso? Não. Eu não acho, ele disse, sua voz subindo. Diana, por favor. Você é minha esposa. Eu te amo mais do que tudo. Ela usou o Léo. Ela sabe que ele é meu ponto fraco. E você usou minha confiança, eu disse. Ela queria nos separar. E por um segundo, Marcos, você deixou. O silêncio na sala era pesado. Eu podia ver o arrependimento tomando conta do rosto dele. Ele percebeu seu erro. Ele percebeu que a batalha real não era no tribunal. Era ali naquela sala. Ele tinha que escolher. Ele veio até mim e desta vez eu não me afastei. Ele segurou meu rosto entre as mãos. Me perdoe. Ele implorou, sua testa contra a minha. Foi o maior erro da minha vida. Eu não duvido de você. Eu não duvido do seu amor. Você é a melhor mãe que o Léo poderia ter. Agora vamos destruir essa mentira. Juntos. Eu fechei os olhos. Eu o perdoei. Mas eu não esqueci. Aquela pequena ferida ficaria ali, me lembrando que contos de fadas também têm momentos de escuridão. A batalha legal foi rápida e feia. Contratamos os melhores advogados, mas o que realmente importava não era o dinheiro. Era o Léo. Elvira estava confiante no tribunal, parecendo a avó sofredora, pintando-me como uma oportunista que estava fazendo lavagem cerebral no seu neto. A juíza, uma mulher sensata e sem paciência para dramas, pediu para conversar com Léo em particular, com um psicólogo infantil. Eu quase desmaiei de ansiedade. Marcos segurava minha mão com tanta força que meus dedos estavam dormentes. Mais tarde, o psicólogo leu seu relatório no tribunal. Ele perguntou a Léo. Quem é Diana? Léo respondeu. Ela é minha mãe. O advogado de Elvira interrompeu, mas o psicólogo continuou. Perguntei a ele sobre sua outra mãe, Marta. Meu coração parou. Léo disse. O psicólogo leu. Minha mãe Marta virou uma estrela no céu. O papai me mostrou, mas a mamãe Di é a que faz meu sanduíche, lê histórias e me dá beijo de boa noite. Ela é minha mãe que mora aqui. Eu sufoquei um soluço. Marcos me abraçou. O relatório continuou. Eu perguntei a Léo se Diana alguma vez falou mal de sua mãe Marta. O psicólogo olhou diretamente para Elvira, que estava pálida. Léo disse que não. Ele disse, e eu cito, não. Outro dia, a mamãe Di me ajudou a fazer um desenho da mamãe Marta. Ela disse que o papai ia gostar de lembrar dela porque ela era bonita como eu. Foi o fim. A acusação de Elvira era sobre alienação. E ali estava a prova de que eu tinha feito exatamente o oposto. Eu tinha ajudado Léo a honrar a memória de sua mãe. O caso foi arquivado. A juíza deu uma advertência severa a Elvira sobre usar o tribunal para disputas familiares. Saímos do tribunal e, pela primeira vez em semanas, eu respirei fundo. Marcos me levou para casa e cuidou de mim como se eu fosse de vidro. O processo tinha sido estressante e, naquela noite, entrei em trabalho de parto, um mês antes do previsto. Nossa filha, Ana, nasceu pequena, mas saudável. Quando segurei minha filha nos braços e vi Marcos olhando para nós dois, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto, eu senti a ferida no meu coração finalmente começar a fechar. Ele não me deixou. Ele lutou por mim. A vingança emocional não foi algo que eu planejei. Ela simplesmente aconteceu. Elvira, humilhada e derrotada, desapareceu por um tempo. Marcos foi claro com ela. Ela só poderia ver Léo e conhecer a neta se ela pedisse desculpas a mim. Ela se recusou. Por 2 anos. 2 anos em que ela perdeu os primeiros passos de Ana. Perdeu os aniversários de Léo. Perdeu a notícia da minha 3ª gravidez. Minha vingança foi minha felicidade. Foi a casa barulhenta e cheia de risadas que construímos. Hoje estou aqui, sentada na varanda. Léo, agora com 15 anos, um adolescente alto e gentil, joga basquete na garagem com Ana, de 10, e nosso caçula, Tiago, de 8. A casa é cheia de vida, de amor, de bagunça.
Marcos se aproxima por trás e me abraça, beijando meu ombro. Ele faz isso todos os dias. Desde aquele dia no tribunal, ele nunca mais me deixou duvidar do seu amor, nem por um segundo. No que você está pensando? Ele pergunta. Eu sorrio, olhando para nossos 3 filhos. Elvira? Ela eventualmente cedeu. O desejo de ver os netos foi mais forte que seu orgulho. Ela apareceu na porta um dia, com os olhos vermelhos, e forçou um me desculpe entre os dentes. Eu a deixei entrar. Não por ela, por eles. Hoje, ela é uma presença nos feriados. Ela é educada, distante. Ela nos observa, com uma tristeza que ela nunca vai admitir. Ela vê Léo me abraçando. Ela vê Ana e Tiago correndo para mim. Ela vê Marcos me olhando como se eu fosse o sol. Ela queria provar que eu era uma farsa que destruiria a família dela. Mas a única coisa que ela conseguiu foi se trancar do lado de fora, olhando para a felicidade que ela tentou impedir. Ela vê a memória de sua filha, Marta, honrada, mas vê a vida real, a vida vibrante, pertencendo a mim. Essa foi minha vingança. Superar. Viver. Ser tão incrivelmente feliz que as sombras do passado não tinham onde se esconder. Eu me viro para Marcos. Eu estava pensando no nosso primeiro encontro. Naquela noite horrível. Ele ri. A noite em que você me disse que éramos de mundos diferentes? Sim, eu digo, encostando minha cabeça no peito dele. Eu estava certa. Nós éramos. Eu olho para Léo, Ana e Tiago. Mas o mundo que construímos juntos, esse é o único que importa. E eu não o trocaria por nada.